Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe e continue te usando grandemente na obra, neste tempo final, em nossa era e nossa dispensação, a dispensação do reino. Uma saudação para ti, para tua esposa Ruth e todos os ministros reunidos aí em Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a congregação que pastoreia o reverendo Luiz Gomes do Bosque e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 14 de abril deste ano 2024. Saludo para los hermanos que nos visitam. Uma saudação para os irmãos que nos visitam dos diferentes países. Que Deus os abençoe grandemente. Já os apresentaram. Que Deus os abençoe. E que levem saudação de todos aqui para vossas congregações. O licenciado Francisco Guerra, sua esposa Norma, um privilégio tê-lo aqui, de Ciudad Vitória, e também o reverendo José Luiz Maldonado, sua esposa Flor, que Deus abençoe grandemente. Para essa ocasião temos o tema, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, que foi pregada em 8 de maio de 2011, aqui em Caiei, Porto Rico, e ele nos leu a escritura de 1 de João, capítulo 4, onde nos diz da seguinte maneira: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, aí em Jesus Cristo ele escreve o Logos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Agora isso aplica para a sua segunda vinda também. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Podem sentar, por favor. Nos diz no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 1 em diante diz: Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração tu dizes,
Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Aí ele escreve, segundo aos Tessalonicenses 2, he aqui que tu eres mais sábio que Daniel. És mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos feridos no meio dos mares. Dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus? Tu serás homem e não Deus. Na mão do que te trespassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estrangeiros. Eu falei, diz o Senhor Deus, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus, e andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás. Aqui nos mostra no rei de Tiro, ou seja, está refletindo o diabo qual nessa mensagem? A trajetória da primogenitura do herdeiro de Deus e o herdeiro, o filho da livre, a trajetória da primogenitura e o herdeiro, o filho da livre, que foi pregado em 13 de maio de 2001, em Villahermosa, México. Nos diz nosso irmão William, nos falando dessa escritura. Aqui, no rei de Tiro está se refletindo o diabo querubim protetor, esse arcanjo que esteve no céu. E agora podemos ver a forma em que Deus mostra o que aconteceu no céu
com esse arcanjo chamado Luzeiro, que se chama atualmente Diabo, Satanás ou Lúcifer. Vejam o que aconteceu no céu, agora acontece com um rei que está ungido pelo diabo e que o diabo se reflete através dele. É um reflexo do diabo esse rei. Um rei inspirado pelo diabo, onde todas as coisas que o diabo sente, as fez este rei sentir. E a forma do diabo atuar foi a forma que o diabo fez que esse rei atuasse. Agora, essa é uma das formas em que o diabo se manifesta, se reflete e atua na terra. É o ato de Satanás de se expressar através de um rei, de uma pessoa. Agora podemos ver que aqui está se refletindo também o que será a manifestação do diabo no tempo final, através do anticristo, do homem de pecado. Portanto, este rei é um protótipo do anticristo, do homem de pecado, no qual estará o diabo encarnado em toda a sua plenitude. Portanto, os desejos do diabo, a ira do diabo, o aborrecimento do diabo e toda a forma de ser do diabo será expressa através do anticristo, do homem de pecado. No livro dos selos, na página 269, nos diz, 269 embaixo, diz, então, se ele é a palavra, e seu nome é a palavra é vida. Agora, o anticristo, qualquer coisa que começa com anti, significa que é contra. Anticristo, contra Cristo, a palavra. Tem que ser um credo ou denominação contra a palavra. Eu não vejo como se pode passar isso despercebido. Entendem? Como pode ser? Correto. Anti é contra. Tirar de. E assim é ele, vem sobre um cavalo misturado. O vemos aqui na palavra de Deus e também quando estudamos as eras da igreja. Agora aqui está mostrando, nos selos, mostrando as coisas que aconteceram durante as diferentes eras da igreja. Anti é contra a palavra. Então, você pode ver porque estamos tão contra os credos e denominações, porque são contra a palavra. Aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco da vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a uma verdadeira disputa. Em cima ele escreve a cor original é igual o branco. E à direita desse parágrafo escreve o desafio, o confronto. Aqui quero dizer algo. Pode ser que vocês não queiram crer, mas esquadrinhei para estar seguro. Há uma só cor original, o branco. Qualquer outra cor é algo misturado. Cristo está sobre a palavra completamente branca e sem adultério desde o princípio. Amém. Toda cor seria branca se não tivesse colocado alguma química. Amém. Glória. Toda a igreja estaria sólida sobre a doutrina apostólica da palavra, com Deus confirmando a palavra. Se não tivéssemos credos e denominações misturados nela, aí está. Agora me sinto regozijado. Sim, Senhor. Há uma só cor original, a branca. Nunca se misturou com denominações ou credos, não, Senhor.
Lembrem também, seus santos estão trajando vestes brancas. Aí ele escreve em cima disso, vestimentas brancas é igual à palavra. Vestimentas brancas é igual à palavra. Seus santos são vestidos em roupas brancas não misturados em credos e denominações. Encontramos que com os credos e denominações é de onde vem a cor misturada. Isso aqui é a cor original, onde ele vem montado. A cor original também está sobre seu povo. E eles foram submersos no sangue, o qual limpou suas vestimentas e enviou essas cores misturadas para o seu lugar. Porque fomos limpos com o sangue de Cristo. Os que são misturados se tornaram amarelo e foram à morte. Quando uma pessoa está doente, normalmente fica amarela, ou os olhos, isso é mostra de alguma doença. É pervertedor, uma perversão misturar cores com branco. Nisso perverte a cor original, correto? Quando a única cor é branca. Quando você coloca alguma outra cor, está pervertendo sua verdadeira causa. Amém. Então, se ele vem sobre o cavalo branco e ele é a palavra, ao misturar qualquer coisa com isso, já será um credo. Acrescentar ou tirar uma palavra unicamente serve para perverter a coisa inteira. Ó Senhor, mantém-me com a palavra. Aí ao lado ele escreve para cima, acrescentar a palavra de, escreve, é um credo, ou seja, de Deus, mas não termina. Acrescentar a palavra de é um credo. Não importa quão bom aparece, a verdade e o erro não podem se misturar. Não pode se misturar. Ou é assim diz o Senhor, ou está errado. Não importa o que disse o Santíssimo Padre fulano de tal, ou São Bonifácio, ou arcebispo de Canterbury, seja quem for, quem o disser, se é contrário à palavra, então é perversão. Não pode se misturar. Você me diz, mas este tipo fez, não importa o que ele fez, ou quão santo seja, etc. Isso aqui é a única verdade direta que temos. Não há igreja nem credo que contenha a verdade, se está fora disto. A palavra. Me mostre, você, uma só que tem a verdade. Me diga qual. Mostre-me uma, e eu mostrarei algo a você aqui na Bíblia. Qual é? Você provavelmente dirá, pentecostais. Ó, irmão, acabei de captar esse pensamento de alguém aqui. Vale mais deixar isso porque já vi que é um ponto delicado. Não é minha intenção danificar a ninguém, ferir a ninguém, mas eu apenas queria que soubessem que sei a respeito do que estavam pensando. Quando você mistura algo com o original, se converte em cor de morte. Como disse Jesus, na semente de mostarda, mesmo sendo a menor de todas, não se misturará com nada. A mostarda não se mistura. É mostarda genuína. Então, se apenas tem essa quantidade de fé, agarre-se a ela. Ele escreve a semente de mostarda aí no meio, entre esses dois parágrafos. E o que eu vou ler, aí escreve a semente de mostarda. Quem vem sobre o cavalo branco é a palavra
e a vida vindicada pelos seus santos ressuscitados que vêm com ele. Agora, como vai se desenvolver a batalha? Jesus disse, quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá. Quem crer em mim, o ressuscitarei no último dia. E lhe darei vida eterna. Ele escreve num corpo. Num corpo, em cima de vida eterna, escreve em um corpo. Isso nos prometeu nas Escrituras. Agora, aqui vem Satanás pelos quatro cantos da terra, com os protestantes, os católicos, e todos marchando para a batalha do Armagedon. Ele escreve para cima aí Armagedon. Bem, por aqui vem Jesus do céu com, e aí escreve do céu sexta dimensão, com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Eu sempre disse, se Deus enviou alguém, ele respaldará o que tal disser. Ele respaldará e escreve Moisés e Elias. Se você é um embaixador celestial, todo o céu respaldará. E o céu consiste da palavra. Em cima da palavra escreve teofania. Então ele vem com os santos ressuscitados e ele escreve Moisés e Elias. Em cima de ele vem, ele escreve Moisés e Elias. Agora recordem que tudo isto tem o cumprimento ali de depois que houve esse juízo na sexta dimensão. Ou seja, que o juízo da sexta dimensão será antes da ressurreição. Porque eles estão esperando ali a vinda do Senhor e, como estão esperando a vinda do Senhor ali, para depois vir à terra, isso ainda não ocorreu no céu. Ainda não chegou ali o personagem que eles estão esperando. Por quê? Quando esse personagem chegar ali, somente faltarão 3 dias e meio. E não aconteceu com nenhum mensageiro que foi ali. O mensageiro que irá ali é o mensageiro que antes esteve na terra cumprindo Apocalipse 11. Bem? Ou seja, quem tem os ministérios de Moisés, Elias e de Jesus. O sétimo selo. Com a ida dele ali, depois ocorrerá a ressurreição. E essa escritura aqui nos mostra essa batalha do Armagedon, a qual, quando você lê ali, Apocalipse 11, aí vê que ocorre esse enfrentamento, esse confronto, e o único em Apocalipse 17 e Apocalipse 19, aí vê todos os ângulos nos quais estará cumprindo esse enfrentamento. Mas, antes disso, haverá também um enfrentamento, um confronto. Vejam os diferentes momentos em que essas escrituras se cumprem. Na página 227 do Livro das Eras, essa é a 229, onde ele diz, na metade do parágrafo aí, mas fui transportado e olhei para trás para ver minha esposa e vi meu corpo ali ao seu lado. Então me encontrei no lugar mais formoso que jamais vi. Era um paraíso. Vi multidões de pessoas, as pessoas mais contentes, mais formosas que jamais vi.
Todos pareciam estar tão jovens, de 18 a 21 anos de idade. Entre eles não havia nenhum cabelo grisalho, nenhuma só ruga, nenhuma deformidade. Ou seja, não havia nada, nenhum descapacitado nem nada. Todas as jovens tinham cabelo até a cintura e os jovens eram tão vistosos e fortes, tão masculinos e fortes. Olha como eles me receberam com alegria. Me abraçaram e me chamaram de querido irmão e diziam repetidamente quão contentes estavam por me ver. Imagine quando vierem para cá, quão contente nós nos sentiremos ao vê-los novamente. Essa alegria passarão para nós. Se eles ficaram contentes quando viram o irmão Branham, imagino quando chegou o irmão William ali. Como será quando regressar para cá? Será algo muito glorioso. Será uma alegria inexplicável. Do que falou Paulo, do que Jó disse, tu chamarás e eu responderei. Olha, como todas essas escrituras agora estou vendo cumprida em meu ser querido, aqui está. Estás aqui de novo. E nos dirão, não vamos nos separar, jamais. Será um encontro para sempre. Dos encontros que jamais esqueceremos. Como quando se vai alguém de viagem, a pessoa fica triste porque vai de viagem e está desejando, se vai hoje, e vamos dizer que regressa daqui a um mês, já está contando os dias para quando regressar. E dentro do avião, bom, já nos vemos, vai decolar. Quando que você vai voltar? Não saiu, não se foi ainda, já está esperando o regresso. Porque é o dia de alegria quando regressa a pessoa. Assim será com a ressurreição. Por isso ele diz na página 279 que diz dos selos, esse grande dia de alegria, vê? Enquanto tentavam pensar, enquanto tentava raciocinar, quem eram essas pessoas? Um que estava ao meu lado disse, são duas pessoas. Estive tão surpreso, eu estava tão surpreso e que perguntei, todos esses são Branham? Ele disse, não, são teus convertidos. Então ele apontou uma senhora em particular e disse, você vê aquela jovem dama que estava admirando ao momento? Ela tinha 90 anos de idade quando você a guiaste ao Senhor. Eu disse, ó, que coisa! E para imaginar que disto era o que eu tinha medo. O homem disse, estamos descansando aqui enquanto esperamos a vinda do Senhor. Vem? Aqui estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E escreve aí Apocalipse 11, do 3 ao 12. Esperando que Apocalipse 11 e os ministérios de Moisés e Elias. E aqui é a página 229, lá 227, nesse parágrafo para cima do que eu li, ele escreve o paraíso, a sexta dimensão. Aí estão esperando a vinda do Senhor. Também escreve de 18 a 21 anos. Respondi, quero vê-lo. Ele disse, você não pode vê-lo ainda, mas ele vem em breve. Quando vier, virá a ti primeiro, e você será julgado segundo o evangelho que pregou, e nós seremos teus subordinados. E aí continua relatando tudo isso. Agora vejam, aqui onde paramos, na 271 do livro dos selos, diz então, ele vem com os santos ressuscitados, ele escreve Moisés e Elias, vindicando que sua palavra é verdade. E escreve mensagem.
Nesse parágrafo anterior, escreve também embaixador celestial. E no azul também escreveu o embaixador do reino de Cristo, de Deus. Entre parênteses, o embaixador do reino de Cristo, de Deus. Satanás sabe que o abismo o espera. A morte vem sobre o cavalo amarelo e sobre os credos e denominações. Ele os guiou a uma separação eterna de Deus. Cristo guiou sua igreja à glória na ressurreição. Vejamos bem o versículo 8 já para terminar. Ele foi dado poder. A quem? Bem, o anticristo é chamado morte. O inferno o segue. Observe bem no seu plano, que é em 4 partes. E em Números Romanos o enumera. 1. O cavalo branco mata pelo Espírito sendo anticristo. Foi uma matança espiritual. 2. O cavalo vermelho assassina pela espada com poder político quando a igreja e o Estado se uniram. 3. O cavalo preto foi quando ele divulgou sua doutrina e as suas fornicações e vendeu as orações, etc. Quando pesaram 2 libras de trigo por 1 denário. 4. O cavalo amarelo, separação eterna de Deus. Este é o 4º ponto. E aí você vê o 4º de novo. Louvado seja Deus. Me permitem outros 10 minutos? Tive tantas chamadas hoje relacionadas com o ato de que estou pregando aqui. E surgiu tanto fanatismo quanto Elias, até que, pois, na verdade é que o colocaram a perder com tanto falar. Mas que Deus me ajude para ajudá-los a vocês, a que vejam o que estou olhando. Faça você o esforço. Ele escreve o do fanatismo, o fanatismo contra Elias. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora, assim como Cristo venceu o diabo no céu, em sua primeira vinda também o venceu. E o vencerá neste tempo final. E os que estão com Cristo, que foram redimidos pelo sangue de Cristo, vence o diabo por meio do sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, tendo um quadro claro de quem é o diabo e de quem é Cristo, Cristo é o primogênito de Deus e também é unigênito de Deus. Mas o diabo quis tirar essa bênção da primogenitura de Cristo. Mas não pôde. Mas o diabo fez guerra. Fez uma guerra contra Cristo e contra as hostes celestiais de Cristo, para tentar tirar o principado, porque nessa bênção da primogenitura está contido o direito de governar o universo completo, incluindo a terra. Num escrito, ele escreve ali neste estudo bíblico, escreve o reino de Cristo, ou o reino do anticristo. Recordem em Mateus 4, onde encontramos ali que Jesus foi tentado. Mateus 4, vamos ver. Mateus 4, versículo 8, vejam, diz: levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Vejam, lhe mostrou os reinos
deste mundo, lo cual vemos en Apocalipsis capítulo 15, o qual vemos em Apocalipse capítulo 15, ou Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Ou seja, os reinos deste mundo passarão a ser do dono original. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora aqui neste escrito ele escreve: o reino de Cristo, o reino do anticristo, do qual esse escrito onde ele escreveu: reino e trono de Miguel, reino e trono de Luzbel, são os dois que têm reino e trono. O de Gabriel ele escreve reino. Agora, e aqui escreve, continua escrevendo, escreve reino de Cristo, reino do anticristo, e escreve dois reis e dois reinos. Não pode estar ao mesmo tempo reinando. Agora continua dizendo nosso irmão William aqui: o rei que tiver a primogenitura é quem tem todos os direitos para ser o rei dos céus e da terra, e para Deus por meio dele se manifestar, e Deus por meio dessa pessoa, desse rei, governar o universo completo, porque Deus é o rei do universo. Mas ele estabeleceu que governará no milênio e na eternidade por meio de um rei. E tem que ser um rei que tenha a primogenitura. E Cristo é o rei que tem a primogenitura. Portanto, tem o direito de ser o rei dos céus e da terra. Porque quem tiver a primogenitura é o herdeiro. E, consequentemente, é quem governará os céus e a terra. É quem se sentaria no trono do Pai e, consequentemente, seria um instrumento no qual o Pai Celestial, Deus, estaria e desde ele governaria o universo completo. Aqui há outro escrito num estudo bíblico, onde ele escreve ali: dois príncipes e dois reinos para governar a criação. Embaixo, o Senhor Jesus Cristo, anjo do pacto, anjo do Senhor, o diabo, o anjo da morte, da ciência, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Esses são esses dois arcanjos. Agora vejam que não podem estar os dois para governar a criação. Nessa mensagem das 70 semanas de Daniel, neste livro, nos diz. Agora recordem, vamos ver, aqui tinha outro lugar onde ele escreveu. Antes de ler aqui, vamos ter este aqui também. Neste outro estudo bíblico também escreve Adão, Cristo, a árvore da vida eterna, Eva, a igreja, a serpente, embaixo o diabo, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, da morte. O diabo se fez carne na serpente e se reproduziu através da mulher, Eva. Ela estava desenhada de tal forma, como luzeiro, entre parênteses, que podia trazer vida de Adão ou
da del serpente, primero que llegara a ella. do primeiro que chegasse a Tendría ela. el primogénito y formaría un Teria o pueblo primogênito que e gobernaría. formaria um povo que governaria. Ahora recuerden que Adán no esperó. Agora recordem que Adão não esperou que essa árvore se fizesse carne. En este también, Neste ahí al também, ladito aí do ladinho, de este estudio que leímos el primero, deste ahí estudo había que escrito lemos o también, el primeiro, diablo se hizo aí tinha carne escrito também o diabo em se la fez serpiente carne na y se serpente reprodujo por e se Eva. reproduziu por Eva. El árbol de ciencia del bien A árvore do conhecimento do bem e o de mal. la serpiente es igual el diablo. A serpente é igual ao diabo. Adán es igual. Adão Cristo é el igual. árbol de la vida. Cristo, a árvore da vida. Cristo tenía que hacerse carne en Cristo Adán. tinha que se fazer carne em Adão. Y miren también más abajito, recuerden estos son E los vejam dos também mais espíritus. embaixo, recordem, esses são os dois espíritos. Começaram desde lá. Cristo, E ele escreve anticristo, Caín, la bestia. Caim, a besta. Abel, Cristo, la Abel. iglesia novia. Cristo, a igreja noiva. Y más abajo escribe E mais embaixo Esaú. escreve Roma, Esaú, denominación. Roma, Jacob. denominação. Israel, Jacó, la iglesia. Israel, Vean que a siempre igreja. van esas dos líneas. Vejam que sempre vão essas duas linhas. Libro de las 70 Agora vamos semanas de aqui no livro das 70 semanas de Daniel, Daniel, en la página 66, na página que sería la 66, 74, que seria a 74, 75. Vamos a ver, 77 sería el Vamos ver, otro libro. 77 Desde seria la outro livro. 66 Deixa a 76, nos dice, nos diz: ahora no debemos tomar algo que agora não devemos tomar algo que um homem disse. Agora não há uma escritura para provar isso. Assim que, como eu poderia receber isso? Bem, vamos verificar o que realmente é o selamento. Vigie. Ele vem para fazer isso, selar a visão e a profecia. E ele escreve, cumprir a segunda vinda do Senhor. Como se sela a visão e a profecia cumprindo a segunda vinda do Senhor. Agora vamos regressar ao livro de Daniel onde estávamos. Aqui no livro de Daniel encontraremos justo o que dizia. Agora nos tornamos a Daniel capítulo 12. Agora, como chegamos a Daniel? Agora poderíamos começar e ler desde quando você for em casa. Quero que você leia desde o primeiro versículo em diante. Vamos ler desde o versículo 1 ao 4. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Agora, isso é no fim do tempo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde a nação. Isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, aí ele escreve do lado 666, sai quando ele toma seu lugar. Ainda até este tempo, não no tempo quando Tito tomou os muros de Jerusalém. Isso foi um lugar. Vigie quando este anticristo, esse príncipe que estava por vir, vigie quando ele vier. Até o próprio tempo. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se encontrarem escritos no livro. E escreve do lado esquerdo aí, 144 mil. Aleluia. Teu povo Israel será escrito em um livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Como no mundo pôde ter sido isso quando Tito tomou os muros de Jerusalém? Como poderia ter sido isso? Isso não podia ter sido, vê? Ele está falando do fim do tempo na ressurreição. É isso correto? Agora, ele escreve a ressurreição. E os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça à multidão como as estrelas à perpétua eternidade. Escutem. Aqui está o verdadeiro selamento. Mas tu, Daniel,
Fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. O que é isso? Oh, aleluia. Vem vocês, classe. Essa revelação de Jesus Cristo e do seu poder e da sua vinda, do fim do tempo, quando foi selado até este tempo. Isto é o que ele veio fazer. Isso está escondido dos sábios. Não é estranho que eles queiram aplicar o selamento lá atrás a esses profetas e tudo lá atrás. E ele escreve aí do lado o selo, e ele escreve sétimo, seja o sétimo selo, o selo sétimo da vinda. A vinda do Messias. O selo sétimo da vinda, a vinda do Messias. Isso não é lógico, mas a visão, esta visão esteve selada até aqui agora. E ali é onde eu estou colocando minha fé. Que Deus revelará essas 70 semanas. Amém. Sele-o, ele disse, até o fim do tempo. Feche as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Aí nesse parágrafo que ele escreveu, o selo sétimo da vinda, a vinda do Messias. O que ele fez? Selar a visão e a profecia. Daniel tinha profetizado essas coisas. Ele o tinha visto em uma visão. E o anjo desceu para selar a visão e selar a profecia. Eles podem ler, mas não podem entender até o tempo do fim. O fim do tempo. O que é o fim do tempo? O fim da semana 70ª, quando esse príncipe anticristo será revelado nesse tempo, se tornando Deus. Ele escreve o fim do tempo, ou o fim da semana 70, do lado direito. Aí também escreve do lado esquerdo. Quando está selado é igual. Podem ler, mas não entendê-lo. Como o sétimo selo, quando foi falado, na forma que o irmão Branham falou no livro dos selos, o sétimo selo, ele disse que o Espírito Santo lhe disse, pare, não prossigas. E ele disse que há coisas que não seriam faladas, a não ser quando ele vier, na 483 por aí, e tudo o que a igreja ia necessitar saber quanto sua vinda. Vejam, pode ler tudo isso, mas enquanto estava selado, ninguém podia entender o que era, podia interpretar e imaginar coisas. Mas quando Deus então o cumpre, aí é que se vê o que era, o que estava nesse selo. Daniel justamente terminou este, é o último capítulo de Daniel. A irmã Simpson me disse essa tarde, ela disse, irmão Branham, eu li o livro inteiro de Daniel. Eu não sabia mais quando terminei do que quando comecei. Aqui está a irmã Simpson. Se você está aqui nessa noite, eu creio vê-la sentada ali. Eu nunca disse nada no trailer. Eu guardei silêncio porque pensei que talvez chegaríamos a isso. Mas a visão que Daniel tinha visto ali no rio foi selada até o fim do tempo. Isso é. Me deixe seguir em frente e ler. Tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Passarão muitos e se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Agora escutem. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e a metade, reticências. Agora estamos chegando bem exatamente. Tempo, tempos e a metade. Agora vigie quando chegamos às 70 semanas de Daniel, como isso sai. Isso é quando os mistérios vão ser revelados. Correto.
tempo, tempos e a metade, quando ele, pronome pessoal agora, o anticristo, será cumprido o espalhamento do poder do povo santo. Isso é quando ele rompe seu pacto na metade da semana. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. E escreve o pacto à esquerda, o pacto com os judeus à metade da semana. Ele escreve à esquerda. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. Eu ouvi e não entendi. Então disse, Senhor meu, o que será o cumprimento dessas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do... A congregação diz, do fim. Não esqueçam isso, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A mensagem do tempo do fim revelará a era da última igreja. Ele escreve aí o tempo do fim, ou da semana 70. A mensagem de Apocalipse 11. Glória, aí está. Me sacode pensar. O mistério, as coisas que a igreja no mundo pisca seus olhos e diz, isso é bobagem. O mistério de quem foi Jesus Cristo, não uma terceira pessoa, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Todos estes outros mistérios de Deus serão revelados, porque está escrito aqui neste livro. E será revelado a geração do tempo do fim. E desenha à direita uma pirâmide e escreve geração. Ou seja, a era da pedra angular. Eles não podem ver nos seminários e escolas e denominações, mais do que os judeus podiam ver Jesus vindo, a Jesus sendo Messias. Não é estranho que eles tentem pensar que você é louco. Não importa o que eles pensem que você é nécio. Não é estranho que eles não possam entender, porque você não cacareja com eles, porque há um poder e uma visão por trás disso. Uma palavra de Deus que foi revelada para colocar a igreja em ordem. E ele escreve Apocalipse 4:1 e desenha uma pedra angular e as eras. Uma igreja em ordem para o rapto e a ida para casa. Sim, muitos correrão de lá para cá e o conhecimento se multiplicará. Certamente. Agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Veja, as igrejas hoje, aqui está. Eu espero que isso não aborreça, mas eu tenho que dizer, neste dia se levantará um anticristo. E ele escreve 666. Agora recorde, quando chegarmos aos selos, esse anticristo cavalgará através desses selos. Daniel falou disso aqui. O príncipe que viria, ele seria cortado. Jesus faria expiação pelo seu povo, mas esse príncipe que se levantaria, que causaria a abominação para fazer desolação, esse foi Roma por meio de Tito. E neste tempo é um príncipe que sai de Roma que o fará. E ele será revelado nestes últimos dias. Agora escutem. Se tornando a si mesmo Deus, se fazendo a si mesmo Deus, como o Espírito Santo nos adverte em 2 aos Tessalonicenses. Ou segundo, vamos justo a isso. 2 aos Tessalonicenses, e então não terão minha palavra, mas a palavra de Deus. 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 12. Vejamos 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos ver. Começamos em cima disso, o versículo 7. Porque já está operando o mistério da iniquidade. Este é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente espera que seja tirado do meio o que agora impede. Quem é este aqui? Ninguém sabe. O Espírito Santo, quem impede? E quando? Então será manifestado aquele iníquo. Quando? Justo no tempo quando o Espírito Santo estiver sendo tirado, o qual está se preparando para sair agora mesmo. Para o que está partindo? Tomando a igreja com ele. Manifestado. Paulo falando sobre a inspiração. Paulo falando sobre a inspiração,
ao qual o Senhor matará com o espírito da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Ao iníquo, certamente. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Nós somos a maior igreja, temos isto e temos o outro. Já consolidados juntos, vem? Somos o maior. Milagres mentirosos. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse foi o caso de Miqueias, ou Micaías, onde se foi permitido. Esse foi o caso de Micaías, onde foi permitido, nessa mesma mensagem, Micaías aí nos fala na mensagem de hoje, já vamos ver. Porque vejam, aí uma parte onde ele diz, não pode contradizer um profeta que outro profeta já disse pela palavra de Deus. Portanto, quem tinha a palavra de Deus verdadeiramente era Micaías. Aí já vão escutar. Agora, continua dizendo, entendem? Vá. Agora Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido. Seu Espírito, seu nome, sua graça. Todos estes grandes mistérios que estão saindo agora. Planos para a sua igreja ir no rapto. O derramamento do Espírito Santo fez isto. Isso é o que ele fez nos últimos dias. E escreve a fé de rapto, o sétimo selo e o nome. E também ele escreve à direita quando o selo de Deus está sendo conhecido. Ou seja, o sétimo selo. Agora continua dizendo, nessa mensagem, Deus não pode mudar, que foi pregado em 10 de julho de 2003 em Cali, Colômbia, nos diz, e agora estamos na era afiada. Recordem que o anticristo em cada era do passado também operou contra Cristo e sua igreja e fez suas imitações para tentar se fazer passar o anticristo com seu povo como a verdadeira igreja do Senhor e como o verdadeiro grupo de Deus. Isso é uma parte onde, em palavras da noiva, ele nos fala aí desse veneno que corre pela igreja. Diz, você não seja parte disso, não seja parte disso. Isso pregou na mensagem Cristo, é o mistério de Deus revelado, do qual o irmão William tinha nos dito, tenha em suas Bíblias como marcador. E vejam aí, ele nos fala, numa partezinha aí, agora recordarão isso, o inimigo virá. Quando fizer, se aproxime o máximo possível um do outro. E aquele a quem o diabo está usando como inimigo se afastará de vocês ou entrará para ser um de vocês. Isso é tudo. Vamos ver que partezinha fala de... No próximo parágrafo. Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado e diga, Senhor, nunca permita que nasça em mim raiz de amargura, porque isso afetará e também
tiraria Cristo da minha vida. Os ácidos venenosos da malícia, inveja e ódio afastarão imediatamente o Espírito Santo de você. O afastará daqui do tabernáculo. Isso eliminará o Espírito de Deus e o afugentará daqui. Causará dano ao seu pastor. Fará tudo isso, vê você? Não façam vocês isso. Melhor, juntem-se o máximo possível. Se aproximem-se, apertem-se. Assim como o irmão testificou, o ministro aqui na outra noite sobre uma que viu, uma fivela que viu em uma visão que se abrocha, aperta sobre toda a armadura de Deus. Coloque, ajuste-a, junte-se assim um com o outro, ame-se um ao outro, falem bem um sobre o outro, digam coisas boas um sobre o outro, e então Deus os abençoará. Agora vejam. É o primeiro parágrafo também. Aí fala alguinho. Sobretudo, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Não importa o que o diabo procure dizer. E você diz, mas como o diabo vai ouvir por meio dos seus instrumentos, seres humanos também. Agora vocês são um grande grupo doce e amoroso, mas recordem minha advertência. Satanás não permitirá que fiquem assim, não, Senhor. Ele disparará com tudo, mesmo que tiver que trazer alguém que lhe sirva de instrumento. Ele trará um crítico, um incrédulo, e o colocará para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês, sob quietude. E então o encherá com algum veneno, e começará a correr entre a igreja com isso. Mas não vá você a tomar parte nisso. Não tenha você nada a ver com isso. Mantenham-se amorosos, amáveis e bondosos uns para com os outros. E aí, o que já lemos. Mas vejam. Essa advertência que nos dá o Espírito Santo aí pelo nosso irmão Branham. Continua dizendo. Recordem que o anticristo em cada era do passado também operou contra Cristo e sua igreja e fez suas imitações para tentar se fazer passar o anticristo com seu povo como a verdadeira igreja do Senhor e como o verdadeiro grupo de Deus. No livro de citações, o parágrafo. Vamos ver aqui o 3, página 43. Página 43, parágrafo 349, diz: cada avivamento produz um par de gêmeos. Um é um homem espiritual, o outro é um homem natural da terra. Eu me uno à igreja, sou tão bom como qualquer um. E é o que esse avivamento produz. É o que este avivamento produz, é o que cada avivamento produz. E ele escreve aí, cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim. Jacó e Esaú. Davi e Saul. Jesus e Judas. Cristo e a besta, o anticristo. Volto e repito. Cada avivamento produz gêmeos. Abel e Caim, Jacó e Esaú, Davi e Saul, Jesus e Judas, Cristo e a besta, o anticristo. E embaixo desse parágrafo escreve Cristo, o anticristo, mais embaixo, e mais embaixo os avivamentos trazem gêmeos. Agora continua dizendo. Agora, na era afiada, que é a era da pedra angular, por um lado o diabo estará com os seus, e chegará o momento em que o diabo se encarnará
plenamente no homem de pecado, no anticristo, e será a besta. Mas, por outro lado, Cristo prometeu algo muito importante aqui. E vamos ler. A página 352 do livro dos selos diz: e acontecerá. Vamos ir à página 352 para ver ali essa leitura que o nosso irmão William vai fazer. Onde ele nos escreveu ali. Diz, o irmão William lê essa porção: e acontecerá que no tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos, Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. E onde diz, Deus também virá em seu, escreve com Moisés e Elias, em sua plenitude para nos redimir, escreve nos transformar. E também escreve aí do lado, Deus virá em sua plenitude, em Moisés e Elias, para nos redimir, para nos transformar. Agora vejam nessa mensagem também, que ele pregou, intitulado Meu Conselho Pastoral em 27 de janeiro de 1980, diz: os que tentaram tomar o lugar de Moisés tiveram problemas com Deus. Os que tentaram tomar o lugar de cada mensageiro em cada era, tiveram problemas com Deus. E nós devemos entender que o quarto Elias disse que a todo avivamento segue uma onda de loucura. E por isso é que todos os ministros e todos os irmãos têm que se cuidar muito quando há da parte de Deus uma bênção. Porque então, assim como Deus tem liberdade para se manifestar conforme a lei de Deus, também o inimigo tem sua liberdade para ele se manifestar. Porque quando veio Judas, quando veio Jesus, veio Judas. Quando veio Moisés, veio Janes e Jambres. E veio Datã e Coré. Ou seja, que sempre que vem o Espírito de Deus para se manifestar, o Espírito do Anticristo, o Espírito diabólico, vem para interromper a obra de Deus. E quem deixa se tomar por um espírito mau, então corre o perigo de ser um instrumento de um espírito maligno para interromper o plano de Deus. E se não percebe a tempo de que o tomou um espírito mau para o atuar, para interferir na obra de Deus, e então continuará acrescentando erro sobre erro, falsas revelações sobre falsas revelações, que não estarão nunca de acordo à mensagem que o mensageiro dessa dispensação estará trazendo. E então, para que então alguém traz a revelação, se a pessoa não é escolhida para trazê-la? Porque então estará fazendo um serviço a Deus fora da vontade de Deus, o qual sempre trouxe morte. Morte trouxe no tempo de Davi, e morte espiritual traz nestes tempos em que vivemos. Portanto, eu soube de todos esses problemas que houveram no meio do povo de Deus, mas sempre dei o conselho pastoral que tive que dar, para que não sigam em frente trazendo coisas que Deus não deu para a nossa era, ou nossa dispensação. E esse conselho eu dou hoje também. Vejam o que tinha nos dito. Ia vir um avivamento para a igreja numa grande carpa catedral. E nos disse até como fazer. O que faltava era que diga, bom, ele nos disse tudo. Conecte-se com a carpa até acompanhar o devocional, a parte dos cânticos. Mas alguns são tão cabeça dura que nem ele dizendo, como sempre, tropeçam com véu de carne. Não, é que isso não pode ser assim, é conforme a como eu estou pensando que é. E aí, levam muitas pessoas, o qual são cegos também.
E lhes recomendei sempre que esperem, que se querem saber de algum tema, então, pois orem a Deus, para que Deus, então, o dê a conhecer conforme a ordem que Ele tem estabelecido. Qual é a ordem que Deus tem estabelecido de cada era, em cada dispensação? Amós 3:7. Não fará nada do Senhor sem que Ele revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Essa é a forma, essa é a maneira. E se dá a conhecer conforme a ordem que Ele tem estabelecido, então não se mudará de volta depois que for revelado. Mas se caminha, volta a ler. E se o dá a conhecer conforme a ordem que tem estabelecido, então não caminhará de volta depois que for revelado. Mas se caminha sem ter vindo a revelação conforme a maneira em que Deus disse que Ele trará, então é preciso caminhar para trás a cada vez, de volta a cada vez, e depois caminha para frente em outra coisa, e depois para trás. E nunca chegaremos onde devemos já de chegar. Sempre estaremos como? Confundidos, crendo numa coisa hoje e amanhã dizendo, eu estava equivocado. É preciso corrigir isso, porque estava equivocado. Ou se a pessoa não quer reconhecer que se equivocou, então diz, bom, eu creio dessa maneira, e não dou meu braço a torcer. Como lemos na sexta-feira no extrato do irmão William, que diz que pelo orgulho, então preferem dizer, não, é que isso é incorreto o que está acontecendo aí. Quem está equivocado, dizendo a pessoa, quem está equivocado é o precursor ou precursado. E então colocam de lado a revelação, o que trouxe o precursor, ou que trouxe o precursado, e então implanta sua própria revelação. E Deus não estará nisso. E como Deus não estará, então, tremendos problemas tem com Deus, e tremendos problemas tem o povo de Deus que estiver sob esse ministério. Sob esse ministério, o qual está sendo usado por esse espírito de erro, que são ministros, deixam ser usados por esses espíritos de erro, espíritos de mentira, porque o diabo, como é um mentiroso, pois se convertem essas pessoas em mentirosas também. Continua dizendo o nosso irmão William na mensagem, Deus não pode mudar. E agora, vejamos também na página 146 do livro dos selos, onde também nos fala disto mesmo, e nos diz da seguinte maneira, no último parágrafo diz, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Aí nessa página 146, aí que ele escreve o Espírito Santo encarnado em um homem. Agora vejam também aqui num escrito de um estudo bíblico. Ele escreve aí. Vamos ver, este estudo bíblico é o de hoje. Este eu preparei aqui. Vejam. Estes estudos bíblicos nem imaginávamos que estávamos preparando para nós mesmos. Tire uma cópia para mim e faça uma para você. E o mesmo estudo bíblico que estudamos para colocar a ele, que ele nos pregou essa mensagem tão importante. Vejam. Nos deixa com anotações e tudo, e agora estamos desfrutando desses estudos, onde há muita revelação aí, que era para dar a conhecer neste tempo sob carpa. Ele escreve aí, para herdar o trono de Deus no céu, e o trono de Cristo, o trono de Davi, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é igual, se encarnou em Jesus e se fará carne de novo. E embaixo disso escreve, para herdar o trono de Satanás
O espírito do anticristo é igual. Em Judas se fez carne, como na serpente antiga, e se fará carne no homem de pecado, no anticristo. Agora neste, vejam, vamos continuar um pouquinho mais para frente. Porque aqui, vamos ler de uma vez na mensagem do terceiro Êxodo, ali na página 41, nos diz, quando Pedro esteve na prisão, o pilar de fogo entrou e abriu as portas e o tomou e levou para fora. Isso é correto. Onde os guiou esse pilar de fogo? Agora recorde, Moisés não era o pilar de fogo. Ele era um líder ungido sob esse pilar de fogo. E o pilar de fogo somente vindicou sua mensagem com sinais e maravilhas. Escreve, o líder ungido com pilar de fogo, ungido. E esse pilar de fogo os guiou à terra que Deus lhes prometeu, onde ele mesmo seria encarnado, entre eles algum dia. E escreve encarnado. Ou seja, esse pilar de fogo que os guiou se encarnaria algum dia no meio do povo hebreu, onde se cumpriu a primeira vinda do Senhor. É isso correto o que eles fizeram? Murmuraram, se incomodaram e tudo demais para mostrar que era sob o sangue de um cordeiro normal. Mas dessa vez, glória a Deus, o pilar que vemos entre nós, o pilar de fogo nos guiará ao milênio, onde retornará seu povo nesse grande reino milenial depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com Ele para sempre. Tem a palavra do Pai, sempre prova que isso está correto. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem Deus não pode mudar, diz, e agora, no grupo do joio, os filhos do mal, o diabo se encarnará em um homem. E esse homem será o homem de pecado, o falso profeta, o anticristo, e se tornará a besta, o diabo encarnado em um homem, que será esse homem a cabeça do joio, ou seja, a cabeça do povo do joio, a cabeça dos filhos do maligno. Mas o Espírito Santo está prometido para ser encarnado no último dia também. E diz a leitura que tivemos, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Também no livro dos selos, na página 252, ali nos diz, então, ele está contra a palavra, e por isso é anticristo. Mas um espírito não pode ser coroado. Por isso não recebeu uma coroa no princípio, a não ser somente um arco sem flechas. Mas quando chegou a hora da coroação, então se tornou o falso profeta do seu próprio ensinamento anticristo. Entende? Ele escreve, um espírito não pode ser coroado. Então recebe uma espada porque une seus poderes. Então ele não tem que pedir permissão a ninguém. Ele é o governador do estado e do céu. Recebeu sua coroa tríplice. Inventou a ideia do purgatório, um lugar onde iriam morrer. E se tinham dinheiro e queriam pagar, pois ele podia orar para que saíssem de tal lugar, porque tinha o poder para fazê-lo. É um vigário, certamente. Ele toma o lugar de Deus sobre a terra. Aí escreve 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 8. Isso é tão claro, o encontramos em todas as partes na Bíblia.
Até podemos contar seu número. Aqui está no número 4, não no número 3, mas o 4. Agora, vamos ver em Apocalipse 12, 13. E quando viu o dragão que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Agora vemos que foi expulso da terra e se encarnou como espírito anticristo em um homem. Então esse homem muda de uma coisa a outra. Muda de espírito anticristo a falso profeta. E então se torna besta. É igual como a igreja cresce. Sua igreja passou de anticristo a falso profeta e na grande era que está por vir, aí desenha uma flecha, uma pedra angular e as eras, que está pela frente, a besta se levantará. Assim a igreja verdadeira vem pela via de justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, o qual é Cristo nas pessoas. Agora continua dizendo, ou seja, que haverá 2 homens na terra neste tempo final, nos quais se encarnarão os 2 espíritos maiores. Em um se encarnará o diabo e no outro se encarnará o Espírito Santo. Também na página 134 do livro dos selos diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora vejamos na página 256, recordem, que se vai se encarnar, pois tem que ser em um corpo de carne. Se tem que se encarnar, pois tem que ser num corpo do quê? De carne. E se vai se encarnar, tem que ser em um homem. Mas claro, não canta um galo, como dizem em Porto Rico. Página 256 diz, pelo centro da página, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E vejam na página 4b do livro de citações, o que nos diz ali. Parágrafo 41. Se ele é o mesmo, ele tem que fazer todas as coisas da mesma forma, exceto seu corpo físico. Agora esse corpo, quando vier, o tempo não será mais. É Deus emorfo mudando de máscara. Quantos sabem isso? Quando Jesus vier em seu corpo literal, mas agora ele veio na forma do Espírito Santo. E ele escreve em cima, a vinda do Senhor, em corpo físico. O tempo não será mais. Continua dizendo, e na página, ele está lendo todas essas porções. E na página 131 diz, primeiro parágrafo diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra, foi Jesus o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um nome novo. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue e o seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. E agora vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 com uma espada e vem para reger. Aí nessa leitura diz, e os regerá com vara de ferro. E agora vimos que o reverendo William Branham é o precursor daquele ao qual ele está preparando o caminho. E agora ele diz que essa passagem, Cristo vindo sobre um cavalo branco, será a vinda do Verbo
a palavra encarnada em um homem. E agora em um homem será vista, então, a espada. A espada que é a palavra. A espada que sai da sua boca. O reverendo William Branham, falando no livro dos selos, página 479, diz, orando, diz, vamos ter aí também, rogo que me ajudes, página 479 do livro dos selos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. E aí ele escreve, nessa última frase que eu li, Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E também neste livro, aí ele escreveu a espada do rei e entregá-la a outro. E 2 sinais de pergunta. Continua dizendo nosso irmão William. E não era o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, o que com a espada que sai da sua boca fará essas coisas? É que essa espada será outorgada ao vencedor. E a regerá com vara de ferro e serão quebrados como vasos de oleiro, como eu também recebi do meu Pai. E agora essas profecias, vejam vocês, depois para seu cumprimento, tem que se fazer carne, e então estaremos vendo o cumprimento dessas profecias. A palavra tem que se fazer carne, e isso será o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o verbo, a palavra encarnada em um homem. E depois também diz, lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo, o qual em Apocalipse 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo vai dar a estrela da manhã, ou seja, que esse vencedor vai receber Cristo em sua segunda vinda. E Cristo vai se manifestar através dele. Ele vai ter a estrela resplandecente da manhã. E através dele, Cristo vai manifestar seu poder. Através dele, a espada de 2 fios da palavra estará sendo manifestada. Isto é assim porque Deus não pode mudar. Ou seja, não pode mudar a forma em que Deus o faz. Através de um véu de carne. Na página 186 do livro dos selos, nos diz, agora note, o que disse Jesus? Todos os que tomarem espada, bem, agora, cavaleiro do cavalo vermelho, aqui está o que te vem. Quem toma espada, tu provavelmente matou mais de 68 milhões através dessas eras, mas Jesus disse, quem tomar espada por espada perecerá. Note bem, e da sua boca sai uma espada aguda. Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é mais penetrante que toda espada de 2 gumes e que alcança até a medula dos ossos. E que mais faz a palavra? Discerne os pensamentos do coração. E da sua boca saiu uma afiada espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 11 ao 16. Como impostores contra a palavra de Deus, e porque eles não concordavam com essa coisa, Satanás uniu os poderes políticos que possuíam seus poderes espirituais e formou uma igreja que estende a toda a nação. E depois de descer do seu cavalo branco e subir no cavalo vermelho, tomou sua espada e saiu, e matou vários milhões de pessoas. Mas Deus disse que a mesma coisa que ele perverteu, ou tentou perverter com seu falso ensinamento, essa mesma palavra de Deus se levantará com poder saindo dos lábios de Jesus Cristo.
Vejam pela palavra y falada. acabará con él. Y todo E lo que fue acabará antes. com ele. Amén. Allí está el E tudo segundo o que sello. foi antes. Amém. E ele escreve Aí está aí o ao segundo lado, selo. E La aí ele escreveu ao espada lado: del diablo, a espada do diabo los é igual dogmas. os dogmas. Sigue diciendo, Continua dizendo: si estuvo la palabra en la boca de San Pablo, se esteve a palavra na boca de São Paulo, esto es así, porque vem dizendo, isso é assim, porque Dios no puede cambiar. Si porque estuvo la Deus não palabra pode en la boca mudar. de San Pablo y Se de cada esteve uno a de palavra na los boca de São ángeles Paulo mensajeros, hasta el e de cada um reverendo dos William anjos mensageiros Branham, através até o reverendo William Branham, agora o reverendo William Branham diz: concede-me ser honesto, sincero e verdadeiro e levar a mensagem até onde devo levá-la. Depois, quando me chegar às ondas, permita-me entregar essa espada a outro que leve a mensagem. Vem? Ele tinha escrito, deixa eu ver se eu trouxe. Ele nos escreveu, onde ele nos escreveu que vendria outro. Que viria outro. Se lo tienen por allí, deben de tenerlo porque. Se o tem por aí, devem tê-lo porque. Déjame ver si lo tengo aqui. Ou deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui está. Aqui está. Depois de mim, viene outro. Depois de mim, vem outro, escreve ele. E também escreveu como posso entregar essa espada a outro que leva a verdade. Agora vejam. Cada mensageiro, vejam em cada era. E esteve de um, passou ao outro. E veja o que diz o irmão Branham. E aqui o irmão William está nos citando. E diz, mas quem a entrega é Cristo, o Espírito Santo, o qual tinha entregado a cada mensageiro. Veio passando de mensageiro em mensageiro. E para este tempo final estará naquele mensageiro que Cristo terá em sua igreja, na etapa da era da pedra angular, a etapa gloriosa da igreja de Jesus Cristo, a era de ouro. E numa mensagem, num estudo ele escreve: a paz temporária virá, e quando disserem paz e segurança, escreve, por meio de tratados humanos, virá a destruição repentina de São Paulo em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 10. A paz imperecível, permanente, haverá anunciando Elias e estará estabelecendo o Messias, o Cristo ungido, um homem que virá ungido com o Espírito Santo. E ele escreve, nascerá na terra e será um judeu. Em cima disso que ele mesmo tinha escrito. Esse é o príncipe de paz, que destruirá o anticristo e estabelecerá seu reino com sua capital em Jerusalém, o qual será o reino de Davi restaurado. E no trono de Davi o Messias. Para o judaísmo, para o cristianismo e o islamismo, será Jesus vindo, destruindo o anticristo e estabelecendo o seu reino e trazendo paz e felicidade. Tudo isso ele escreveu neste estudo bíblico. Agora veja, continua dizendo aí nosso irmão William, o reino dos gentios veio descendo da cabeça de ouro até chegar aos pés de ferro e barro de oleiro. A igreja de Jesus Cristo veio subindo da etapa dos pés para cima, até chegar à era da cabeça de ouro do reino de Cristo. A era da cabeça, que é a era da pedra angular. Vimos assim em vários pontos aí. Este tema é o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Vamos estar em pé e assim deixamos já conosco neste tema. Não sei se temos um canto, podemos cantar um louvor? Se tem por aí algum louvor daqui. Tenha o diretor de cântico José Guilhermo para cantar. Até que ele chega, vejam, essa partezinha aqui.
creo que la habíamos leído en una ocasión, Creio que tínhamos lido numa ocasião, en este mensaje preguntas y respuestas. nessa mensagem Perguntas e Respostas, Hay una parte aquí que él habla há uma parte aqui de que ele fala de ese jefe indio. Estaba allí en una de desse las chefe índio, estava ali campañas de numa oración, das campanhas de oração, ou seja, de estaban atividades, repartiendo las tarjetas e estava se distribuindo os cartões de oração, Dice, e diz, bueno, para que entiendan un poquito de cómo viene él bom, hablando para y el que porqué. entenda um pouquinho de como ele vem falando e o porquê, Dice, me acuerdo de uno, me lembro me acuerdo de de, uno en Phoenix, Arizona, Billy. me lembro, Billy iba a repartir ainda em tarjetas de Phoenix, oración. Arizona, Billy ia distribuir cartões de oração. Ele normalmente se levanta lá e distribui cartões de oração. Essas pessoas podem correr lá e pegar o cartão de oração. E enquanto as pessoas, O sea, la gente curas realmente, ou seja, realmente sana, a pessoa realmente tienen dolor de curadas, cabeza, dolor de sãs, muelas, o algo tinha dor mal, de cabeça, con dor su de dedo de dente ou pie, algo mal, ellos obtienen com y seu ellos dedo obtienen em las pé, tarjetas de oración. eles obtêm os cartões de oração. Y cuando- Irmão Rodner, cuando las cogen, e entonces quando en la línea de as oración, pegam, então, lo único que tengo, na fila de oração, alguien con dolor a de única coisa cabeza, que eu tenho, alguien alguém com tenía dor algo de mal con cabeça, el dedo del pie, alguém tinha algo y mal algo com o como dedo do pé, y allí e había algo gente como sentada isso. muriendo con E ali cáncer, havia y pessoas cosas que no sentadas entraron morrendo de câncer e en la coisas línea de oración. que não entraram Yo dije, na Billy, fila de baja oração. allá y Eu disse, pregúntale a esa Billy, gente qué les ocurre. vá lá e Y si no pergunte a tienen essas cáncer pessoas o o que alguna acontece. enfermedad E se não horrible tem o algo câncer, que les alguma matará, doença horrível no ou les algo des que esa os tarjeta de matará, oración. não En la línea não de dê esse cartão de oração. Consíguete Na essa fila de gente que oração, van, que já consiga estão essas por pessoas morir, que vão, se não que são já estão por ajudadas pelo morrer, Senhor. Que esos se não são outros ajudados esperem, pelo Senhor, porque tienen dolor que de esses cabeza, outros que esperem. esperem. Ou aqueles que têm Entrega dor essa de cabeça, tarjeta algo assim, oração pois que àqueles esperem. estão Entregue o cartão de oração para aqueles que estão morrendo. Doenças terminais. Pero que essa Mas gente que já estão por morir, que dije, essas pessoas que já pregúntale. estão por morrer, disse, pergunte. Ele dijo, bueno, tú dijiste, Ele solo disse, mueve bom, las tarjetas y tu dáselas. disseste, Eso era lo que eu somente estava move haciendo. o cartão de... Eu dije, Isso era o que eu "Pero estava está conseguindo fazendo. essas pessoas, Eu disse, corre aí mas está antes conseguindo daqueles, essas pessoas, e eles obtêm corre aí antes daqueles. esos pobres E eles inválidos obtêm e coisas esses não podem pobres obtê-las. inválidos Muito e bem, coisas não vale. podem Dijo obtê-las. Billy. Muito bem, eu Ele farei, baja. disse Billy. Allí había Ele un viejo desce, indio, y son lá bien tinha um raros. velho índio Ele não se e sentaria são em bem uma silla. diferentes. Le dan uma silla, Ele não pero se sentaria numa sentou en el cadeira. piso, Dão uma en la cadeira, mas se carpa. sentou no chão, na Tenía puesto un tenda. sombrero, no se lo quitaría, Na tenía carpa. una Tinha pluma colocado um chapéu, incrustada en não la parte tiraria, tinha posterior uma de él, pluma solo allí incrustada na sentado. parte de trás Billy dele, se acercou somente aí y él pasó sentado. y dijo, Billy se aproximou e "¿Tienes ele una passou e tarjeta disse, de oración?" quer um cartão de oração? Él dijo, Hum. "¿Qué es lo que ocurre contigo, Ele jefe?" disse, o Ele que dijo, é que acontece "Yo com você, enfermo." chefe? Ele disse, eu Él dijo, doente. "Pero, ¿qué es lo que Ele ocurre disse, contigo?" mas o que é que acontece "Yo com você? enfermo." Ele disse, eu Él dijo, doente. "Pero quiero saber qué ocurre contigo." Ele disse, mas eu Él quero dijo, saber o que "Yo acontece enfermo." contigo. Ele disse, Eso era eu todo lo que doente. podía conseguir de él. Dijo, "Muy bien, Isso era tudo estaré que de podia regreso conseguir dele. Disse, después de muito un bem, rato." estarei Así de que Billy regresso prosiguió depois de um momento. preguntándole a la gente. Assim que Billy prosseguiu El viejo índio se perguntando às mantuvo pessoas, observando e o aquellas velho tarjetas índio de se oração manteve observando que aqueles se cartões de oração escasseavam mais e mais. que se Cada acabavam vez que mais él e la mais. sacaba de su bolsillo, Cada estava vez um que ele pouquinho mais tirava do escassa. seu bolso, Assim que depois de estava um rato, pouquinho el mais viejo índio escassa. levantándose Assim que depois de um e se momento o acercou velho e índio le se dio uma levantando e se aproximou e palmeteada lhe en deu la espalda de Billy uma para palmadinha recordarle nas que él costas de también Billy e estava en disse, esto. para lembrar que ele também Él estava dijo, nisso. "Jefe." Ele Él dijo, disse, "Jefe, ¿qué te chefe, ocurre?" ele Dice disse, Billy chefe, por o que ahí. te ocorre? Él dijo, Ele disse, "Yo Billy, enfermo." ele dijo, disse, "Jefe, eu bueno, doente. tu Ele tienes que disse, decírmelo. chefe, bom, Papi você dijo tem que me que no dizer. diera esta tarjeta a la Papai gente, disse que solo não desse tuviesen esse como cartão às dolor de pessoas, estômago e somente dolor de cabeça tivesse e como coisas. dor de estômago ou dor de Dáselas cabeça a e los que coisas. están bien enfermos. Dê àqueles que Dijo, estão bem doentes. Jefe, ¿cómo Disse, estás enfermo? chefe, Él dijo, "Yo Como enfermo." está doente? Ele disse, Se sentou eu de nuevo doente. y antes que él, Se sus sentou tarjetas de novo e realmente antes casi que se habían ele, agotado. seus Um cartões par de quase tinham se minutos, ele se mantuvo esgotado. observando aquelas Um par de tarjetas. minutos ele se manteve Regressou observando e de aqueles nuevo cartões. le dio Regressou uma e de palmadita. novo lhe deu uma palmadinha. Entonces, Billy le puso la tarjeta Ele en su então, mano, Billy, lhe dijo, colocou o cartão na sua "Jefe, mão e escreve disse, aí. chefe, Eu enfermo." escreve aí. entró Eu en la línea doente. de oración, y yo estaba Entrou na orando fila por de él, oração y le dije, e eu estava orando por "Jefe, ele. E eu lhe disse, ¿crees?" chefe, Él dijo, você crê? "Eso correcto." Ele disse, isso é correto. Y yo dije, "Bien, ¿crees E que eu Dios te disse, bom, sanará?" Él crê dijo, que Deus te "Eso es curará? correcto." Ele disse, isso Eu disse, correto. "¿Serás un buen Eu disse, muchacho?" Él dijo, vai ser um "Eso bom correcto." rapaz? Ele disse,
Isso correto. Como uma semana depois eu encontrei, creio que ali estava o irmão Fred Sotman. Foi quando acontecia a reunião de tenda, de carpa, foi em Phoenix. E eu encontrei um pouco mais tarde na semana e disse, chefe, você está bem? Ele disse, isso correto. Eu me inteirei e falei com qual era o nome daquele missionário lá, aquele ancião com um bigode branco, lá para os Apaches. Não posso lembrar seu nome. Bom, ele é um bom sujeito, ancião. Sua esposa foi curada de câncer, vocês sabem. Ele disse, irmão Branham, isso é tudo o que ele pode dizer. Disse, eu ensinei a dizer, eu doente. Essa é a única coisa que ele pode dizer. Isso é correto. Assim que isso é tudo. Vem vocês? Isso correto, eu doente. Alguém me disse que teve um que foi convertido uma vez. Recebeu o Espírito Santo. E ele disse, como você vai? Esse já falava melhor. Ele disse, muito bem e muito mal. Ele disse, bom, a que você se refere muito mal e muito bem? Ele disse, bom, desde que eu recebi o Espírito Santo, desde que eu recebi, vamos ler tal qual ele disse, bom, desde eu receber o Espírito Santo, disse, há em mim 2 cachorros, e um deles um cachorro negro, e um deles um cachorro branco. E disse, discutem todo o tempo. Disse, eles bruem e brigam um com o outro. Ele disse, o cachorro branco quer que eu faça o bem, o cachorro negro quer que eu faça o mal. Eu disse, bom, chefe, qual deles ganha a batalha? Ele disse, isso depende em qual chefe alimenta mais. Portanto, creio que isso aqui é uma boa resposta. Vem? Aí só depende na batalha do corpo que é em ti. Depende no qual você abastecer. A qual natureza você abastecer, prover. A natureza carnal, conforme as coisas do mundo, ou a natureza espiritual, conforme as coisas de Deus. Isso faz. E ele escreve, irmão William, escreve aí, o cachorro branco, a natureza espiritual, o espírito teofânico da sexta dimensão. O cachorro negro, a natureza carnal, o espírito do mundo da quinta dimensão. Que ensinamento tão formoso, o qual tínhamos lido em outra ocasião, mas aqui caiu bem essa partezinha ao final, para que a tivessem aí. Adiante, em frente, José Guilhermo com o louvor que tiver aí preparado. Vamos cantar o Salmo 103. Aí vamos convidar Ruth para que também esteja aí e dê esse toquezinho aí, da sua voz também, mas pode continuar tocando. E assim, estamos nessa quietude. Pode continuar tocando o piano. E assim que se sinta bem sua presença aqui em nosso meio, em nossos corações. Que o Espírito Santo atue em cada alma, em cada coração. É a coluna de fogo, meus irmãos, no meio do seu povo hoje. Creia neste salmo.
YHWH. sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Que seamos Amém. cada Que vez más y sejamos más a cada vez rejuvenecidos. mais e mais El rejuvenescidos. Espíritu de Dios y el Que o Espíritu Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, deixamos assim imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.